Bom, muito boa tarde a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos aí nessa última quarta-feira do mês de agosto, como é o nosso costume, para termos o nosso webinar do consórcio RedCap Brasil, que na verdade acontece desde meados de 2017, né? E hoje nós temos a grata satisfação de contar com a presença da professora doutora Juliana Ferreira, que é uma médica pneumologista do Hospital das Clínicas e que tem trabalhado aí à frente do estudo EPICOV, que é um estudo epidemiológico e que visa avaliar desfechos em terapia intensiva de pacientes que tiveram o diagnóstico de COVID. No estudo dela, ela está utilizando o REDCap, tanto para coleta quanto para gerenciamento de dados. É um estudo que vai trazer respostas muito importantes aí nessa área do conhecimento. E ela é uma pessoa que gosta bastante do REDCap, então precisamos aí de pessoas para mostrar o uso, quanto facilita. Então, ela aceitou o nosso convite aí de última hora, agradeço já a disponibilidade. Então, ela vai começar a apresentação contextualizando um pouco do estudo, o ferramental que ela está utilizando do REDCap, e na segunda parte da apresentação eu vou mostrar um pouquinho do gerenciamento de dados no REDCap num sentido mais conceitual, para aqueles que querem aprender um pouquinho como fazer, tá bom? Então, doutora Juliana, muito obrigada. Por favor, complemente aí as informações suas profissionais, sua trajetória. Fique à vontade em relação ao tempo, tá bom? Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu estou sentindo que esse aqui é um clubinho de REDCap. Eu demorei para conhecer vocês, porque é verdade, eu sou uma entusiasta do REDCap faz tempo, desde que eu fiz um curso de pesquisa clínica acho que foi 2012 que eu fiz. E aí eu queria aprender um jeito de lidar com o banco de dados, porque foi lá que eu aprendi que um banco de dados bagunçado, feito no Excel, é o caminho para muito problema no estudo. E aí, logo em seguida, o HC, eu descobri que o HC tinha, né? Você ia usar, mas eu aprendi muito durante o desenvolvimento desse estudo aqui, especificamente um pouco com alguns colegas que também me ajudaram, mas principalmente com a Kátia. Então, queria compartilhar com vocês coisas que eu acho que o REDCap fez diferença nesse projeto. Eu sou da disciplina de pneumologia, trabalho principalmente na UTI respiratória que fica no INCOR. A maior parte das minhas atividades dentro do departamento são na UTI, mas durante a pandemia de Covid, a nossa UTI mudou transitoriamente, agora ela já está de volta ao INCOR, ela mudou para o Instituto Central do CHC, onde estavam todas as UTIs Covid. Então, esse estudo é resultado desse período. Então, é um estudo observacional com desenho de coorte, quer dizer, um estudo em que a gente vai seguir os pacientes. E o nosso objetivo era descrever as características e os desfechos de todos os pacientes que entrassem na UTI durante o período do estudo. E a gente definiu esse período como sendo o pico da pandemia. 30 de março foi o dia em que o HC se transformou, o ICHC, o Instituto Central, ficou completamente dedicado à Covid, não tinha mais nenhum paciente não Covid. Até 30 de junho, quando começou alguma desmobilização de algumas UTIs dentro do hospital. Então, nesse período, a gente chegou a ter 300 leitos de UTI só de Covid no hospital, e o objetivo nosso era pegar todos os pacientes desse período, né? Então, não era um objetivo assim, nem pequeno, nem muito fácil. Então, todos os pacientes críticos, a gente pegava dados da admissão, do primeiro dia pós-admissão, terceiro e sétimo, e de desfecho. Esse é um estudo colaborativo, eu tive a companhia de queridos amigos e eu conheci um monte de gente nova, porque a gente precisava de gente em cada uma das UTIs para coletar dados. Então, eram 20 UTIs, a gente precisava coletar dados em todas essas UTIs, nesse período relativamente longo, né? As UTIs tinham 1, 2, 3 admissões novas por dia, então esse era o volume de casos novos que tinha todo dia em cada uma das UTIs. E para fazer isso, a gente tinha uma série de desafios, né? O primeiro desafio era envolver as pessoas de cada unidade. Então, isso no começo não foi tão fácil, porque as pessoas estavam muito ocupadas, estava todo mundo envolvido, né? A dificuldade de implementar um estudo como esse, um pouco na correria,
e no meio da pandemia não dá para ser subestimada. Então, a gente teve gente que pegou Covid no meio da coleta, a nossa coordenadora de estudo pegou Covid e ficou afastada 14 dias durante a coleta. Então, e a gente não teve um monte de tempo para tomar decisões, a gente não teve antecipação para poder treinar as pessoas, então a gente precisava treinar as pessoas meio on the fly, né? E a gente queria, por outro lado, ter certeza de que os dados iam ser confiáveis, então garantir a acurácia dos dados e que os dados fossem completos, porque às vezes acontece da pessoa preencher um instrumento, mas não preencher todos os dados. E aí, dentro do REDCap, você pode marcar como se aquilo tivesse completo. Aí, se um dado está faltando, ele pode estar faltando porque ele não existe ou porque a pessoa não teve tempo ou se esqueceu de coletar. Então, a gente precisava de alguma estratégia para que isso não fosse muito frequente. Outra coisa que era um desafio era monitorar a inclusão de pacientes, né? Então, para saber se as pessoas... Então, eu fui conversando com as pessoas em cada uma das UTIs e aí alguém topou, tá bom, a gente vai fazer aqui. Aí eu precisava saber se a pessoa estava fazendo. Então a gente tinha duas estratégias, uma meio tradicional, que era ligar, mandar uma mensagem todos os dias, oi, tudo bem, alguma dificuldade aí? Chegou um ponto em que a gente sinalizava para os coletadores, né, para os investigadores, quem eram pacientes novos que tinham entrado na UTI deles, a gente sabia porque a gente tinha a lista das UTIs. E, então, isso ajuda, mas você quer saber se aquilo está andando ou não. Então, dentro do REDCap, a gente precisava poder enxergar no banco de dados esse andamento, né? Então, isso foi importante, a gente desenvolver uma estratégia para isso dentro do REDCap, eu vou mostrar como. A outra coisa era monitorar o segmento dos pacientes, que o paciente entrava, alguém podia preencher uma ficha de admissão, mas eu precisava saber se alguém ainda estava preenchendo as outras fichas, se alguém estava de olho se aquele paciente morreu ou foi de alta, preencher essa ficha de desfecho. Eu precisava treinar os coletadores e aconteceu isso que eu falei, alguém está doente, entra uma outra pessoa no lugar, então eu acabei fazendo um treinamento num vídeo e que eu disponibilizava quando às vezes entrava gente nova, às vezes eu falava, eu fui ao vivo treinar algumas pessoas nas UTIs, mas é importante para tudo isso, você precisa de um instrumento que seja ao mesmo tempo seguro, né? Então, você ter certeza que os dados não vão se perder, que algum coletador não vai sem querer apagar o dado do outro, né? Eu já vi isso acontecer no Excel de maneiras trágicas. Alguém chega lá e, sem querer, copia e cola uma coisa em cima da planilha, salva, não percebe, e nunca mais você vai saber que aquele dado foi, sem querer, substituído, né? Então, a gente precisava de um banco de dados seguro, que fosse fácil de usar, porque eu não ia poder treinar as pessoas por meses. Eu fiz uma sessão de treinamento, às vezes era um treinamento, era 1 hora de treinamento, mas para a maioria das pessoas eu acabei não repetindo, porque também não precisou. E que facilitasse a coleta. Eu precisava que a pessoa, quando estivesse coletando os dados, conseguisse enxergar quem são os meus pacientes, para quem eu preciso preencher. Hoje eu tenho paciente que está no D7 ou não tenho. Então a gente precisava de uma maneira em que a gente precisava de um instrumento que facilitasse isso. E o REDCap acabou servindo muito bem para essa finalidade. Eu vou mostrar algumas situações aqui em que isso foi verdade. Então, por exemplo, a gente utilizou um desenho... a primeira decisão que a gente teve que fazer, como é um estudo de segmento, poderia ter escolhido fazer dentro do REDCap um estudo de segmento, né? Ou que ele chama de longitudinal. Em que ele entende que o paciente vai voltar várias vezes em dias distintos. Mas também é possível você criar, como a gente acabou fazendo isso. A gente criou uma ficha de admissão, uma ficha que chamava D1 e uma que chamava D3, uma que chamava D7. Então, quem preenchia em dias diferentes, mas para o REDCap é como se aquilo tudo fosse um momento só, como se fosse transversal. Isso tem implicações quando você exporta o banco de dados, cada paciente fica com uma linha só no banco. Se você exportar para o Excel, ou para o SPSS, ou para o Stata, o paciente vai ter uma linha só. Se você tem um estudo longitudinal, o mesmo paciente tem diferentes linhas para aqueles diferentes dias em que ele foi avaliado. Então, essa escolha, a gente ponderou para um lado, ponderou para o outro, acabou escolhendo essa versão, e eu acho legal que o REDCap tenha essa versatilidade, que ele permite que você decida se você quer fazer um estudo longitudinal, ficar com cara de transversal. Isso é possível. Essa foi a primeira grande decisão que a gente teve que tomar quando eu estava desenhando o estudo. Nesse tempo eu ainda não conhecia a Kátia.
Depois, a gente precisava facilitar que as pessoas enxergassem os pacientes delas, porque às vezes a pessoa precisava voltar, então, naquele paciente para preencher, por exemplo, o D3 da UTI. Então, o que a gente fez? A gente criou dashboards que eu estou chamando aqui de personalizados, mas eu não sei. São dashboards, então, o dashboard é, né, como se fosse o painel de controle, ele fica aqui na lateral, no menu do lado esquerdo, e na maioria dos estudos, quando você entra num dashboard que é um dashboard meio global, aparecem todos os pacientes do estudo. Só que aqui a gente ia incluir centenas de pacientes. Então ia ficar muito ruim de quem fosse retornar para preencher alguma coisa de um paciente ter que procurar o paciente numa lista enorme. Então o que a gente fez foi criar, então você vem nesse local aqui que é dashboard mostrado, né? E vem nesse Modify, a gente acabou aqui dentro criando outros dashboards. Então, a gente acabou fazendo um painel que era específico para cada uma das UTIs. Então, quando você está criando, você cria um filtro nesse dashboard, e aí, quando você entra em algum dashboard, você vê só os casos que foram incluídos naquele... Então, o que a gente fazia? A gente dizia assim, a gente tinha um campo no nosso formulário que era a UTI de admissão. São 20 UTIs. E elas têm esse código 4GS, 4GN, que é o andar, e a ala em que a UTI está. Cada pessoa sabe o código da dela. Eu não consigo... Se você me falar quem está lá na 5GS, eu não lembro de cabeça, mas eu sabia a minha, que era 11EE. Então, a gente criou esses dashboards personalizados e pôs até o nome do diarista de cada uma delas, porque assim a pessoa também lembrava, ou um sem querer não entrava na UTI do outro, porque tem 5GN, 5GS... A gente criou esses dashboards, então, por exemplo, aqui, quando eu entrava e escolhia esse dashboard, que era 11E, ele me mostra os pacientes, só os pacientes da 11E. A gente teve 50 pacientes ao longo do estudo, mas principalmente no começo, você via só a sua lista. Então, e aí nesse dashboard você já vê quem está com tudo preenchido, quem está faltando alguma coisa. Então, se eu entro no meu dashboard, eu vejo que aqui está, por exemplo, essa bolinha que está vazia, quer dizer que ninguém nunca fez o formulário do D3 desse paciente. Então, se eu sou a responsável por preencher esses dados, talvez é aqui que eu venho, quando eu clicar, eu vou abrir essa ficha do paciente, eu sou capaz, então, de preencher essa ficha. Então, isso ajudou muito. A outra coisa que ajudou, e também aprendi com a Kátia, foi essa ideia de ter um ID secundário. Porque o que acontece? A gente, no começo, fez uma coisa que depois eu descobri que não é certa, que era usar o identificador do hospital como identificador dentro do REDCap. Só que o identificador do hospital é um dado identificador do paciente, não é legal de usar isso. Então, a gente passou a usar um identificador numérico, né, que é o jeito que o REDCap geralmente sugere, a cada caso que vai entrando, o primeiro é número 1, o segundo é número 2, etc. Mas é possível você pedir para o REDCap te mostrar um outro identificador secundário. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, aparece o RGHC, não está fácil de ler porque está pequenininho, mas eu conto para vocês. Aparece o RGHC e o nome do paciente. Então, se eu sei que hoje eu tenho que preencher o D3 da dona Maria José, eu procuro ela nessa lista e eu não preciso saber que número ela é no projeto. Eu posso ou saber o RGHC ou saber que ela chama Maria José, e aí eu venho aqui na dona Maria José e clico para preencher alguma coisa. Tá? Então, acho que utilizar esse identificador secundário, que não é uma coisa talvez tão trivial, porque eu usava o REDCap há um bom tempo e não sabia, também foi uma sacada bem legal, que ajudou, porque ajudou a gente, ajudou os coletadores a não falarem, nossa, é um inferno, cada vez que eu entro nesse REDCap é uma confusão. Ficou fácil, não tinha motivo para a pessoa falar, eu não consegui preencher porque eu não achei o paciente no REDCap. Isso ajudou muito as pessoas se organizarem, que é uma coisa fundamental num estudo grande, de curta duração, em que a gente tinha muita pressa de preencher tudo rápido, né, de uma maneira completa, e cada dia tinha pacientes novos. Se você vai deixando aquilo acumular, é um perigo. Então, vocês vejam que a gente chegou a um ponto que a gente tem 87 pessoas que tiveram acesso a esse banco. Então, isso aqui também foi uma decisão importante lá no começo, porque tem dois jeitos de você dar acesso para uma pessoa que coleta dado, né? Você pode transformar os seus instrumentos em um survey, como se fosse um questionário, né? Uma pesquisa, aí uma pessoa com o link consegue entrar.
mas essa pessoa fica... Aí você perde um pouquinho de controle, porque se aquele link circular, outras pessoas conseguem colocar dado e você não sabe quem foi. E mais do que isso, com esse link as pessoas não iam poder ver quem eram aqueles pacientes que faltava o D3, faltava o desfecho. Então a gente acabou só incluindo... A gente acabou convidando essas pessoas para serem parte do projeto. E aí o que a gente fez foi dar acesso para essas pessoas criarem e coletarem dados, mas, por exemplo, essas pessoas não tinham acesso para exportar os dados. Isso é importante porque, por exemplo, num projeto como esse, se as pessoas tivessem exportado e, por exemplo, sei lá, compartilhado os resultados desse estudo no meio do caminho, isso não estaria certo, não é correto do ponto de vista ético, né, e prejudicaria o andamento do estudo. Então, a gente tinha um monte de colaboradores, então gerenciar esse estudo foi um grande desafio, e o fato de a gente ter, então, por exemplo, dentro do REDCap, essa possibilidade de dar à pessoa o privilégio de preencher, sem ela ter, por exemplo, o privilégio de deletar casos, sem querer ou de propósito, ou de ela gerar relatórios, isso ajudou a gente a controlar e dar privilégios distintos para determinadas pessoas dentro do projeto. A gente terminou esse projeto, né? Então a gente terminou de incluir pacientes no dia 30 de junho, a gente seguiu os pacientes até 28 de julho, incluímos 1.589 pacientes. Desses, no final, alguns a gente descobriu que não eram Covid, porque acontecia do paciente ser uma alta suspeita, vinha para o UTI Covid e no final não era Covid. Então, no final, a gente tem 1.503 pacientes nesse estudo, a gente está analisando os dados agora. A Kátia até me falou, conta um pouquinho dos resultados. Eu não posso contar o que aconteceu com os pacientes, até porque a gente ainda está analisando, mas posso contar um pouquinho das características de entrada deles, né? Então, pacientes um pouco bem parecido com as estatísticas internacionais, pacientes em torno de 60 anos, em geral com comorbidades, principalmente diabetes, hipertensão, obesidade, foram as comorbidades mais comuns nesse grupo. Pacientes muito graves, a gente pegou pacientes com vários dias de sintomas, já um pouquinho mais dias de sintomas do que a literatura dos países de alta renda, né, Itália, Estados Unidos. E a gente pegou pacientes muito, muito graves. A gente avaliou a gravidade na entrada da UTI pelo SAPS-3, que é um score de gravidade de UTI, é mais alto do que todos os relatados até o momento. E muitos pacientes precisaram de muito suporte avançado à vida. Então, 80% quase dos pacientes precisou de ventilação mecânica, muitos precisaram de diálise, 70 e tantos por cento dos pacientes precisaram de droga vasoativa. Então, acho que esse estudo vai ajudar a gente a responder perguntas nesse sentido, assim, da carga e que essa doença trouxe no Brasil, né, principalmente nesses casos graves que estavam concentrados no HC durante o pico da pandemia. Então, algumas coisas que a gente aprendeu ao longo do projeto que ajudaram bastante a melhorar a qualidade dos dados. Então, por exemplo, a gente usou esse sistema de importação de dados. Então, teve uma fase em que a gente conseguiu dados direto do prontuário eletrônico do paciente. Então, a Kátia conseguiu e a equipe dela importaram para dentro do projeto, por exemplo, a data de nascimento de todo mundo, sexo dos pacientes, o nome completo certinho, o número do registro, para que não tivesse erro, para que não tivesse confusão, a data de alta para quem já tinha tido alta. E outra coisa que a gente usou foi relatórios. Então, a gente usou esses relatórios, a Kátia vai mostrar bastante depois para vocês como para avaliar vários aspectos do andamento do projeto e depois que estava finalizado para a qualidade de dados. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente criou uma série de relatórios, acho que deve ter agora uns 50 relatórios, porque no começo a gente fez um relatório de demografia, que aí mostrava a demografia geral dos pacientes dentro do projeto, para a gente ter uma ideia. Depois, alguns relatórios que mostravam onde estava faltando dado. Então, por exemplo, esses relatórios aqui eram o que a Kátia chama de exploração geral, né? Então, por exemplo, a gente tinha um relatório da admissão da UTI. Então, ele mostra todas as fichas de admissão da UTI. E ele pode mostrar como se fosse um banco de dados. Então, quando você pede para mostrar o relatório, ele parece uma planilha de Excel gigante. Para um projeto desse tamanho, essa visualização não é tão útil, mas a gente usava bastante essa visualização que chama Stats and Charts, que mostra a estatística
e alguns gráficos de cada uma das variáveis. Então, esse tipo de relatório é feito sem filtro, ele te mostra meio o que está acontecendo com o seu projeto, tanto te dando algumas, né, umas médias, eu vou mostrar proporções, quanto dizendo onde está faltando dado. E depois a gente fez relatórios para cada uma das UTIs, para encontrar especificamente dados faltantes ou dados que fossem assim fora da faixa que a gente queria pedir para as pessoas daquelas UTIs. Então, o responsável de cada UTI tinha que vir nesse relatório e resolver as pendências dele. Então, ó, esse é um relatório de exploração geral, mostrando, por exemplo, que raça a gente tinha 0% de missing. Isso aqui foi importado do MV, né, que é o nosso prontuário eletrônico no hospital. Então, a gente obteve essa planilha no MV, a Kátia fez uma importação desses dados, né, a Kátia, a Jéssica, dentro do projeto para a gente, então esse dado não estava faltando. Mas local de procedência, por exemplo, eram as pessoas, né, os coletadores, os investigadores que preenchiam. Então, na época que a gente fez essa avaliação, ó, por exemplo, não tinha nenhum faltante. Então, tem determinadas variáveis num projeto que pega muito mal você ter um dado faltante, porque de onde o paciente veio tem que estar escrito em algum lugar. Se você não tem esse dado, é porque talvez dê a impressão de que você não fez uma coleta bem feita, e se você não coletou bem esse dado, como é que eu confio nos outros? Então, a gente usou esses relatórios para saber onde estava faltando, e tinha coisa faltando. Por quê? Porque sem querer a pessoa preencheu com pressa, esqueceu, ela ia olhar depois, aí alguma coisa aconteceu na UTI, ela deu um salvar e assim ficou. Então, quando tinha esse faltante, a gente vinha, se tivesse dados faltantes aqui, teria, por exemplo, o número 4, ou 5, ou 20, ou 100. Aí, quando você clica nesse número, te mostra quais são os pacientes faltantes para esse dado, e aí você abre essa ficha, e aí pode preencher o dado que está faltando. Outra coisa que esse relatório mostra, então eu falei para vocês, ele dá uma noção das variáveis que são contínuas e numéricas, né? Então, por exemplo, idade. Ele está mostrando aqui para a gente quantas estão faltando, 0, quantas a gente coletou, então estão todas aqui, então você sabe que você está fazendo um relatório geral de todos os seus dados, não tem nada faltando. E aí ele está me contando o mínimo e o máximo. Isso era super importante, porque nesse projeto, critério de inclusão eram pacientes de 14 a 100 anos. Eu pus esse 100 no projeto, pensando que não ia ter ninguém com mais de 100, e até teve, não entrou, mas teve pouquíssima criança no HC, eram crianças com outras comorbidades, mas teve. Então, quando a gente gerou esse relatório pela primeira vez, tinha algumas pessoas com menos de 14 anos. Então, a gente entrou nesses dados que tinham menos de 14 para ver se tinha sido algum engano ou se era mesmo uma criança, e quando era uma criança a gente excluía do projeto, porque o nosso foco era em pacientes adultos. E a outra coisa que esse relatório, então ele mostra tanto a dispersão dos dados, isso é bem legal para você conseguir entender, por exemplo, você fala, nossa, e essa pessoa aqui, 98 anos, será que é verdade? Aí, às vezes, eu ficava na dúvida, eu clicava nesse dado, entrava, achava o registro do paciente, entrava no prontuário, checava e era verdade, né? E ele também mostra a mediana ou a média, né? Então, em torno de 60 anos. Então, essa exploração geral vai te ajudando a entender para começar, se tem alguma coisa muito esquisita com seus dados que você precisa checar. E depois ele vai gerar a tabela 1 do seu paper, né? Quando você vai dizer, em média, como esses pacientes estavam no seu estudo. Ele também é ótimo, então, eu falei, né, para vocês, para mostrar esses outliers, tá vendo? Aqui a gente está pensando em creatinina. Então, o valor normal de creatinina é até 1,3. Então, vejam que tem um monte de gente com mais de 6 em geral precisa dialisar o paciente. Então, tem um monte de gente aqui com mais de 6 e tinha um paciente, sei lá, com 20 de creatinina. Falei, 20? Será que é possível ser 20? Então, esses outliers, eu fui um por um, porque eu pensei 20 talvez seja um pouco demais. Pode existir alguém aqui nesse bolo, por exemplo, com a creatina que está marcada como 5, que na verdade não era 5? Pode. Para isso, esse relatório não vai resolver o problema. Para isso, você precisa treinar bem os seus coletadores. Mas o que você quer ter certeza que você pega com o relatório são pequenos erros de digitação que podem dar esses problemas, né? Então, esses dados, você pode então usar esse relatório geral para já ver quem são esses, e dentro do relatório no REDCap, se você põe o seu mouse em cima dessa bolinha e clica nela, você abre essa ficha e o local onde esse dado está marcado. Aí você pode, por exemplo, o que eu fazia, eu pegava o RGHC do paciente, nessa mesma ficha, porque ela está sempre lá, entrava no prontuário eletrônico e olhar se a creatinina era aquela mesma, né? Então,
algumas vezes eu encontrei alguns erros, e muitas vezes nos exames laboratoriais estava certo, e era um exame extremo mesmo. Fazer um controle como esse te dá uma tranquilidade, sabe? Se uma hora você pega a creatinina média, então, aqui, ó, da admissão, era 1,2, já é uma creatina que é no limite do normal. Para pessoas, por exemplo, da minha idade, talvez ela esteja até meio alta. Então, você quer ter certeza de que você confia no seu dado, porque senão perde todo o objetivo de pesquisa, né? Então, ter certeza, falar, não, eu tenho certeza, esse número é esse, porque tinha, de fato, pessoas com até 21 de creatinina, eu estou tranquila, é isso mesmo. Daí a Kátia vai falar na próxima apresentação especificamente como fazer esses relatórios, né? O que eu acho que para mim foi importante nisso, a Kátia deve falar, era principalmente quem tem acesso aos relatórios. Então, tinha relatórios que eu queria que as pessoas pudessem ver. Então, uma coisa que a gente tentou tomar um certo cuidado, quando eu fiz esses relatórios, eu dava acesso para a pessoa daquela UTI e não dava para as outras. Porque a gente não queria criar um clima de competição entre as UTIs. Nunca foi o objetivo falar assim, morreu mais gente na minha do que na sua, a mortalidade aqui foi melhor, foi pior. Então, para não ter esse tipo de comparação, cada pessoa via os dados agregados só da sua própria UTI. E também, claro, você quer ter certeza de que as pessoas não vão, por exemplo, poder criar ou deletar relatórios. Então, também você acaba tendo esse controle. Aí a Kátia vai mostrar para vocês como filtrar para fazer um relatório específico sobre algum assunto. Então, geralmente, quando você usa esse filtro, tem que escrever desse jeito, que eu sei, às vezes arrepia um pouco o cabelo de ver, eu aprendi, me acostumei um pouco. Tem um jeito de fazer o filtro de uma maneira mais intuitiva quando o seu filtro não é complicado. Por exemplo, aqui, às vezes a gente queria falar assim, eu quero saber se está faltando algum aspecto da ventilação mecânica, mas só para pacientes que estão em ventilação mecânica, porque tinha pacientes que não estavam. Então, quando você quer escrever desse jeito, às vezes precisa usar essa lógica escrita. Quando você quer falar assim, eu quero só os pacientes da UTI GN4, por exemplo, 4DN ou 4GN. Então, se eu quero só dizer qual é a UTI, então, na lógica, a gente criou esses relatórios para cada uma das UTIs, né? Então, na lógica, dizia assim, ó, esse filtro é UTI, só a UTI número 2, que era, por exemplo, a 4DN, acho, uma dessas. E também a gente queria saber onde estava faltando algum dado. Então, se estiver faltando o nome, ou a raça, ou isso, me mostra o relatório. Então, às vezes você quer escrever a lógica desse jeito, mas quem não gosta muito de escrever assim, tem um jeito de fazer uns relatórios até que bem interessantes, só clicando na página dos relatórios. Eu acho que a Kátia vai mostrar isso para vocês. Então, quando estava assim um valor... O que a gente queria com esse relatório específico aqui era saber onde tinha dado faltante. E aí, aqui a gente listou só os dados que eram muito importantes, que a gente não queria perder e que a gente sabia que estava em algum lugar no prontuário. Então, a gente gerava esse relatório e aí, para essa UTI 4DN, aparece uma lista de quais pacientes têm pelo menos um desses dados faltantes. Tá? Então, tá aqui, ó. Nesse exemplo, 4 pacientes tinham pelo menos algum daqueles dados faltantes. Nesse caso, a gente até vê aqui, ó, para esse paciente, era o peso. Para esse outro, tem peso, mas talvez estivesse faltando alguma das outras variáveis, que aqui nessa visualização a gente não vê tudo. Então, quando eu vejo quantos pacientes na minha UTI têm dados faltantes, eu posso clicar naquele paciente, abrir esse instrumento onde o dado está faltando, e aí buscar na fonte de dados real, né, que no nosso caso era o prontuário eletrônico, aquele dado. Tá? Então, um relatório como esse ajudou muito, principalmente porque o que aconteceu? Quando a gente terminou a coleta lá para o fim de julho, tinha muito dado faltante, são 1.500 pacientes, né? Era muita coisa. Então, se eu fosse fazer isso, a coordenadora do estudo, 3 ou 4 meninas que trabalhavam só coletando dados com a gente, ia levar um século. Eu precisava das pessoas das UTIs ajudarem com esses dados, então eu precisava apontar para ela. Porque se eu falar, só tem dado faltando na sua UTI, e a pessoa tivesse que entrar em paciente por paciente, talvez isso não fosse tão eficaz. Então, a gente criou esse relatório, aí a pessoa entrava, aí eu fiz um vídeo de como a pessoa acessava o relatório e como ela entendia, e aí a pessoa tinha essa lista de faltantes e ela tinha que acabar com aquela lista. E a gente monitorava se essa lista estava diminuindo dia a dia e gentilmente lembrava as pessoas de resolver todas as pendências da lista dela. Então, isso foi fundamental num trabalho grande, num estudo grande em que você tem muitas pessoas que coletam dado. Desse jeito você consegue descentralizar
o preenchimento sem perder o controle central do que está acontecendo. Assim você pode saber onde está faltando dados, sem necessariamente ser você a pessoa que vai coletar todos aqueles dados, né? Aqui, por exemplo, a gente tinha, essa é a ficha, aquela era a ficha de admissão, essa é a ficha da evolução do D1. Então, para essa UTI, tinha 8 pacientes com algum dado faltante, por exemplo, o modo ventilatório. Então, na verdade, aqui está faltando o modo ventilatório, mas o paciente estava numa máscara de oxigênio, então não tem modo ventilatório mesmo. Então, você também tem que pensar nisso quando você está escrevendo aquele filtro. Se você não pensa nisso na hora de escrever o filtro, ele vai retornar um monte de gente. Você fala, tá faltando modo ventilatório em 300 pacientes. Aí você vai ver daqueles 300, 298 não estavam em ventilação mecânica e não tem modo. Então você tem que escrever lá, eu quero só dos pacientes que estão em ventilação, para quem está faltando modo ventilatório. Então esse paciente está nessa lista não por causa do modo ventilatório, por causa de alguma outra variável para cá. Tá? Mas o que eu queria passar essa informação era isso, que esses relatórios dão essa lista das pendências, isso facilita para quem está resolvendo as pendências. E aí, no desfecho, a gente não tinha nenhum. Quando você vê esse zero no relatório, é um momento muito feliz no projeto. A gente foi zerando esses relatórios todinhos. A única coisa que ficou faltando mesmo, que a gente não teve jeito depois de maior task force, foi peso e altura de alguns pacientes, que não foi registrado de jeito nenhum. Então, às vezes acontece de você ter um dado faltante, porque ele é faltante no documento de fonte, né? E aí, tudo bem. Então, o que aconteceu? Eu queria alguma estratégia para não ficar aflita quando o relatório estava assim, não estava zerado, por causa de algum dado que eu tinha certeza que estava faltando. Outra coisa importante é assim, se fala assim, eu entrei no paciente tal que está faltando peso, procurei o peso no MV, não encontrei. Como que eu faço para eu saber que eu já busquei esse dado? Porque senão amanhã eu passo essa tarefa para uma outra pessoa e falo, procure esses pesos. E a pessoa vai procurar o mesmo peso de novo. E ela também não vai achar, porque eu já procurei nos lugares onde podia ter. Então, para isso, melhor do que os relatórios, pelo menos eu achei, foi utilizar uma outra estratégia que é esse data quality aqui, né, na lateral esquerda, tá? Então, quando você clica aqui, ele abre algumas regras de controle de qualidade. Tem algumas que, pelo menos o que eu entendi, elas são gerais do REDCap. Por exemplo, você pode falar, me mostra todos os valores em branco. Eu não quis mandar essa foto para vocês do EPICOV, porque tem mais de 10 mil. Porque o que acontece, por exemplo, como tinha dados condicionais, por exemplo, só preenche o modo ventilatório se o paciente está em ventilação mecânica. Quando você roda esse relatório, ele não usa essa lógica, ele fala, esse cara aqui está faltando modo ventilatório. Mas, então, esses aqui são clássicos que vale a pena olhar. Então, tinha assim, dados que tivessem errados, dados em que alguém colocou 7,2, era para estar 7,2. Então, ele mostra tudo isso para você. E a gente criou, então, em vermelho são os que são naturais, assim, do REDCap. Em preto são valores que são regras de controle de qualidade que eu e a Kátia, a Michelle, que estamos envolvidas com o projeto, fomos criando. Então, por exemplo, para os exames laboratoriais, eu criei para quase todos. Por exemplo, eu tinha um relatório de creatinina, né, que é da função renal. Então, eu falei, toda vez que a creatinina for maior do que 10, me mostra esse relatório. Aí, a gente foi fazendo isso para várias variáveis. Eu acho que eu fiz uma foto de uma aqui para vocês. Espera aí. Então, deixa eu voltar só para... Então, quando você clica em qualquer uma dessas regras que você criou e você coloca em executar, ele mostra aqui do lado o número de situações em que a creatinina é maior do que 10, por exemplo. Então, se eu quiser saber isso, eu clico em visualizar, e aí ele vai abrir para mim quais são os pacientes que têm creatinina maior que 10. Tá? Poderia usar outros critérios. O que eu vou mostrar para vocês é essa regra aqui de... Nossa, nem eu estou conseguindo ver, está minúsculo aqui, mas paciente que está em ventilação mecânica e que tem a relação PO2-FO2, que é uma medida de troca gasosa, maior do que 350. Por que eu queria saber isso? Porque quando a pessoa tem insuficiência respiratória, costuma ser menor. Então, se tivesse maior, era esquisito, eu queria entender o que estava acontecendo. Tá? Então, para esses casos, eu olhei um a um. E aí, quando você olha um a um, você executa essa regra, ele fala para você, por exemplo, tem 30. Aí você clica para visualizar, ele te mostra uma lista como essa. Nesse caso, vejam que eu estou vendo só um caso.
tem um paciente com uma relação PO2/PO2 de 406. Mas estão vendo aqui em cima, ó, 28 exclusões que não são mostradas? O que é isso? Em algum momento, essa lista tinha 29 pacientes. Aí eu fui olhando um por um. Se, por exemplo, eu olhasse esse paciente aqui, eu cliquei nele, entrei lá, fui na ficha do paciente, descobri que esse valor é verdadeiro, eu vim aqui em excluir. Isso não quer dizer que eu estou excluindo o paciente do meu banco de dados, quer dizer que eu estou excluindo essa pendência, ela não vai mais aparecer nessa lista. Então, à medida que você vai usando essa regra de qualidade, você vai aumentando esse número de exclusões que não estão aparecendo, e aí, se amanhã eu passar essa tarefa para outra pessoa, ela não vai procurar de novo esses caras que eu já excluí, ela vem aqui olhar só esse paciente. Então, eu achei bastante útil isso para peso e altura, porque o que aconteceu é que a gente foi aprendendo umas outras estratégias. Precisa procurar peso e altura em outro lugar. Chegou uma hora que a gente já sabia todos os lugares, mas a gente já não tinha mais certeza dos pacientes faltantes, quem a gente tinha de fato já, assim, procurado em todos os lugares. Então, a gente acabou gerando uma lista dessa que tinha 100 e tantas, 200 alturas faltantes, e foi uma por uma, então a gente dividiu essa tarefa entre várias pessoas, as pessoas abriam e procuravam. Se não tivesse em lugar nenhum, ela excluía dessa lista. E aí a próxima pessoa que vinha no dia seguinte ia pegando o resto da lista até a gente chegar num ponto em que a gente tem a lista de altura como 0, então vou voltar aqui só um minutinho. Se eu vier nessa lista aqui no Epicov e procurar altura e executar, vai aparecer 0. Não quer dizer que tem 0 pessoas sem altura, quer dizer que tem 0 pessoas, 0 records, né? 0, sei lá, participantes no estudo, que não tem altura que não tenha sido ou registrada ou checada, entendeu? E assim você consegue falar, bom, eu fiz o que eu podia pela altura e isso está resolvido. Então essa foi a fase final de controle de qualidade no Epicov, quando a gente estava assim no finalzinho da coleta. Ela foi muito importante para uma hora você poder falar assim, para mim isso era muito importante porque a gente quer publicar esse estudo correndo, eu precisava uma hora falar, deu, a gente já procurou tudo que dava para procurar, e o que sobrou de dado faltante é uma pena, mas é dado faltante. Por sorte, a gente tem, para a maioria das variáveis, nada faltante. Para nenhuma variável importante, a gente tem mais do que 10%. Então, isso ajuda a manter a qualidade do estudo no tamanho desses. Tudo bem você ter 5%, 3% de uma variável faltante. Tá bom, acho que esse era meu último slide. Kátia, você quer abrir para perguntas? Eu vou ficar aqui na sua apresentação, se você quiser fazer a sua apresentação e pedir para as perguntas serem no final, ou não sei como você prefere. Olá, doutora Juliana, parabéns pela apresentação muito esclarecedora. Acho que parabenizá-la também pelo estudo, que tem sido aí um esforço tão grande, né, da parte de vocês, tantas pessoas envolvidas. Acho que é um exemplo para todos nós de dedicação, de montagem de um estudo numa época tão difícil. Pessoal, eu vou pedir desculpa por não ligar minha câmera, que aqui a internet está instável, eu sei que se eu tentar ligar vai dar algum problema, tá bom? As pessoas foram aqui comentando, parabenizando pelo estudo, falando que também estão passando, né, por situações assim, de terem que montar o trabalho. Então surgiram algumas perguntinhas, e aí foi interessante que teve o Charles, né? O Charles é do Rio Grande do Sul, ele perguntou por que não foi usado o DEG, que é aquele conceito de estudo multicêntrico. Lembra que a gente conversou de criarmos os grupos, né, para cada UTI, né? E a doutora Juliana acabou ponderando que não era necessário, porque tudo dentro do mesmo hospital. Se quiser fazer algum comentário, o porquê não ter colocado, né, cada UTI dentro de um grupo separado, né? Daria para controlar desta forma, né, como ela fez, sem os DEGs, e cada um tinha os seus dashboards, como ela mostrou muito bem, aquele Record Status Dashboard. Cada UTI, quando logava, ele já ia diretamente, né, para o dashboard para ver os pacientes que ele tinha que completar as fichas, de tal maneira que com esta ferramenta a doutora Juliana contornou a questão deles não terem que ficarem buscando na lista dos 1000 e tantos pacientes quem era o indivíduo que eles tinham que atualizar os dados, não é? Foi essa decisão, né?
Acho que também tinha uma. Talvez eu não conhecia isso, você que me mostrou, né? Talvez tivesse sido uma escolha melhor se a gente tivesse tempo. Porque o que acontece? Se eu tivesse também como se fossem diferentes centros, na verdade, acabou que eu precisava controlar muito desse processo, porque as pessoas estavam muito ocupadas. Eu fiquei um pouco receosa de delegar essa função. Eu pensei, meu papel nesse estudo era principalmente ter uma preocupação diária, e eu fazia isso todo dia, sábado, domingo, não sei o quê, uma preocupação diária em ver o andamento do estudo. Então, talvez essa solução até fosse melhor. Eu não conhecia ela quando a Kátia me mostrou, já estava tudo meio pronto desse jeito, foi mais por pressa do que por escolha. Tá ótimo. Eu quero fazer um comentário que assim, a escolha da doutora Juliana ter utilizado o transversal e o desenho do estudo ser longitudinal, na verdade, é um caminho muito interessante. Por quê? Nós temos que conseguir diferenciar o que é o desenho epidemiológico da pesquisa e o que é o desenho do banco de dados. Então, nem sempre as duas coisas vão caminhar na mesma direção, tá? Então, eu posso ter um estudo transversal, um estudo longitudinal no modelo dele epidemiológico e ter um banco transversal, tá? Qual é a decisão do desenho do banco, longitudinal ou transversal? É se eu vou repetir formulários ao longo do tempo. Em quanto tempo que é isso? Como o dela era D1, D3 e D7, sem dúvida nenhuma, ela soube fazer um desenho simples para resolver um problema pontual ali. Então, ela conseguia repetir as fichas das avaliações diárias, que eram poucas, e ter depois, na saída do dado, algo muito funcional. Então, acho que foi uma escolha bem interessante, né? Então, sempre que vocês puderem fazer essa reflexão, façam. Será que o meu estudo realmente, né, o meu banco, não estudo, precisa ser longitudinal? Será que eu não contorno com ele sendo transversal? A Evelise, que é do ICESP, tinha perguntado, e abrir o formulário repetitivo? Não precisaria, porque no caso dela eram só 3 visitas, né? Três diárias de UTI, né? Vamos assim dizer. Então ela soube usar um modelo simples para resolver um problema importante. Acho que em banco de dados, quanto mais simples nós formos, melhor é o resultado. Então é fazer a leitura do software e ajustar ali no escopo do nosso projeto, tá? Então, acho que isso daí foi muito interessante. Nós temos desenhos de projetos nossos assim. Por exemplo, a gente tem uma coorte de 30 anos de follow-up que eu mantenho ela em transversal. Mas aí eu repito o formulário de operação. Aí ele é repetitivo. Mas eu deixo ele transversal com repetitivo na operação, que é o que importa para a gente, tá bom? Mais perguntinhas aqui, vamos lá. Teve da Evelise, que era essa pergunta, já respondemos. Depois a gente teve uma pergunta do Antônio dos DEGs, que também já respondemos. O Charles perguntou sobre o Data Quality. A doutora Juliana respondeu a utilidade do Data Quality. Evelise perguntou de abrir um SQL para consultas avançadas. O que acontece, Evelise? Para usar SQL, a pessoa tem que ter acesso ao banco inteiro do REDCap. Logo, precisa ser alguém, no nosso caso, que estaria lá no net com acesso ao servidor, tá? Então, o que é possível mas você tem que ter um profissional que vai acessar tudo. E esse profissional tem que ser alguém, né, altamente capacitado, de confiança, porque ele vai ver todos os projetos, tá? Então, nesse sentido, acreditamos que o ferramental que o REDCap entrega para o pesquisador, ele é suficiente. Se precisar de algo mais avançado, precisaria dessa interface com a equipe da tecnologia. Bom, está tendo aqui vários parabéns das pessoas que viram em sua apresentação, né? Vamos ver se tem mais algum comentário, só no comentário, na pergunta, quando eu vi que o Charles perguntou aqui se no lugar de reports não seria melhor o Data Quality. Sabe que eu achei que eles são complementares. Eu achei que tem coisas que são melhores O que o Data Quality Rule tem de legal? Esse negócio de você encerrar o assunto naquele ponto. Você fala, é isso mesmo, essa creatinina é 20 e eu confio nela e não preciso voltar de novo. Mas eu não tenho, por exemplo, essa visão do que seria um valor outlier. Quando eu faço o relatório, você olha aquela dispersão, você fala, nossa, porque um valor de creatinina normal,
eu sei qual é, mas quanto que será que nessa população Bom, era isso. Eu achei que eles são complementares. Acho que vale a pena explorar essas duas ferramentas. E é justamente isso que a doutora Juliana falou. Com o relatório, basicamente, nós vemos dados faltantes e os outliers. O Data Quality, não que eu não consiga pegar, mas o Data Quality é mais quando eu quero ver inconsistência. E a inconsistência, normalmente, eu meço ela através do cruzamento de uma, duas, três variáveis. Então, um exemplo bem simples. Falar que está gestante e é do sexo masculino. Essas duas informações não caminham na mesma direção, tá bom? Então, dessa forma que a gente usa o Data Quality, mas para buscar a inconsistência das informações, tá? Vamos ver quem mais que temos aqui. Perguntaram se teve paciente com síndrome de Down no estudo. Tem algum paciente de terapia intensiva? Que a senhora se recorde? Eu não tenho certeza, porque essa não era um campo, a gente não tinha um campo para síndrome de Down. A gente tinha pacientes sindrômicos, esses eu vi, até porque os sindrômicos, por exemplo, tinha uma altura de 1,20 m, aí eu falei, isso aqui só pode estar errado. Quando eu fui ver, era uma moça adulta que tinha 1,20 m mesmo, mas Down eu não sei responder. O HC vai levantar isso para o projeto maior, né? Talvez vocês vão ver aí na publicação que vai sair com essa população e toda a população do HC, tá bom? Vocês viram que a doutora Juliana por várias vezes comentou do treinamento. Isso é fundamental. Então, gerenciamento de dados caminha com treinamento. Sem treinamento, você não consegue dar conta. Então, o treinamento ele faz parte do gerenciamento de dados. Então, ela falou vídeo, eu ia lá, explicava. Então, é uma mensagem muito importante. Outra mensagem, acho que muito importante que fica da apresentação dela, dessa checagem toda ser feita quando? Antes de eu exportar os dados para análise estatística. Nós estamos numa era digital, eu não posso mais aceitar que o pesquisador vai encontrar o outlier dele, não é nem ele que vai encontrar, é o estatístico, que vai falar assim, nossa, creatinina de 20, será que ela é verdadeira? E te devolver. Na era em que nós estamos, nós não podemos caminhar com a pesquisa mais desta forma, certo? Nós temos que ter estratégia ferramental para caminhar com isso de maneira dinâmica, conforme o estudo inicia. E já vamos corrigindo em tempo real. Acho que uma outra mensagem muito importante da apresentação dela, quando começar o gerenciamento? Assim que eu comecei a coleta de dados. Comecei por dados no estudo, eu já começo a criar relatórios, ensinar as pessoas para verem seus relatórios e corrigirem os próprios erros, né? Porque erro de digitação vai acontecer, às vezes não consultou a melhor fonte no prontuário, o prontuário às vezes tem uma série de problemas também, né? Então, acho que é outra mensagem muito importante que eu gostaria que vocês levassem, né? De que o gerenciamento faz parte, né? Vamos dizer, gerenciamento no sentido do monitoramento dos dados. Faz parte aí de todo o circuito, tá? Não é para deixar para o estatístico identificar o problema no dado. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que é isso. Pessoal, eu vou passar aqui alguns slides para vocês também conceituais. Doutora Juliana, muito obrigada de coração aí pela sua apresentação, por todo esse trabalho que vocês estão fazendo no nosso hospital e que nos deixa muito orgulhosos mesmo, né? Eu vou trocar aqui os slides, tá? Peço licença aqui, vou me tornar apresentadora para poder trocar os slides. Bom, pessoal, a nossa sala ficou cheia, eles estavam até pedindo para eu fazer a transmissão, mas eu vi que não ia ser muito adequado, tá? Eu vou passar aqui alguns slides para vocês conceituais, a gente talvez passe uns 10 minutinhos do tempo, tá? Peço a compreensão de vocês. Bom, o tema nosso é gerenciamento de dados. Chamamos a doutora Juliana, que tinha um case muito interessante para mostrar toda a estrutura que ela montou em gerenciamento de dados. E aí eu compartilho com vocês essa imagem, que é uma imagem que a gente tem usado bastante quando nós falamos em gerenciamento de dados, que seria criar o plano
a estratégia de gerenciamento de dados, que hoje se chama de plano de gestão de dados e que até tem se tornado um documento obrigatório, exigido pelas agências de fomento, onde nós temos que passar obrigatoriamente por esses 5 passos. Logicamente que não é tão cíclico assim, tem etapas que acontecem ao mesmo tempo, né? E nem sempre vão na mesma ordem e sequencial. Mas a primeira etapa, sem dúvida nenhuma, é o desenvolvimento do banco. Então, é o momento em que a gente define que dados eu vou coletar, como eu vou organizar esses dados, como eu vou documentar e onde eu vou armazenar. E também é um momento em que a gente pensa, eu vou usar alguma taxonomia específica? Eu atuo em cardiologia, tem alguma padronização na área que eu atuo para eu trazer a melhor nomenclatura para a variável, a melhor forma de codificá-la? Segunda etapa que a gente tem que pensar, como que vai ser a coleta de dados, se a coleta de dados vai ser online, offline, que ferramentas, treinamento. Então aí uma palavra que a gente já mencionou anteriormente, como eu vou treinar as pessoas que vão coletar dados, dar feedback e trabalhar nessa parte, que é a parte, uma das mais longas e importantes aí do projeto. Temos que pensar no monitoramento, então como eu já disse, monitoramento tem que começar junto com a coleta. Comecei a coletar dados, começo a monitorar estes dados. E de preferência em tempo real, para identificar os outliers, valores ausentes, as inconsistências, tá bom? Temos que fazer toda a análise e processamento dos dados, eu tenho que, no momento do meu plano de gestão de dados, já ter clareza qual é o resultado final, o que eu vou querer no final desse projeto, qual é o gráfico que eu vou querer pôr no meu paper. Então, eu desenho um banco já tendo a clareza do gráfico, do produto final que eu almejo, tá bom? E, logicamente, temos que pensar nessa era atual em compartilhamento de dados, se eu vou pôr num repositório, quais vão ser as regras de acesso ao banco, tá? Então, em gerenciamento, a gente tem que pensar que essas etapas têm que estar previstas até mesmo antes de iniciar um estudo. E por que eu gerencio dados? Eu quero, pelo menos, garantir esses 3 objetivos principais, que os dados são confiáveis, relevantes e apropriados para o escopo do projeto, que eu consigo assegurar a reprodutibilidade também, que eu tenho todos os processos documentados e que eu trabalho com segurança. Nós estamos aí diante da LGDP, como que eu vou trabalhar com a proteção, como que eu vou garantir a privacidade, como que eu vou prevenir perda de dados, tá? Bom, o REDCap é um software, não tem nem como eu dizer para vocês outra coisa, que nós temos recomendado, que dá conta de todo esse processo, então, sem delongas, esse é o sistema que garantiria que estas etapas sejam cumpridas da melhor maneira, atende todos os tipos de desenho de pesquisa, a coleta é muito intuitiva, então eu uso um computador, um tablet, um smartphone, todos os dados são armazenados num servidor seguro institucional e em tempo real eu tenho que conseguir fazer isso, né? O REDCap, o diferencial é que eu tenho que conseguir fazer isso em tempo real e até mesmo conectar com plataformas de BI, que é algo que a gente tem feito aqui na nossa unidade para monitorar indicadores. Então, eu pego um projeto do REDCap, conecto com uma plataforma de BI e consigo também ter dashboards do projeto, tá? Bom, não vou contar a história, que todos vocês acho que já conhecem, foi a Vanderbilt, Estados Unidos, que criou o sistema, mas esse slide eu quero dizer para vocês, já temos mais de 10.000 artigos que citam o REDCap como a ferramenta para coleta e gerenciamento de dados, tá? Esses números crescem diariamente. Com a questão do Covid, eu não paro de receber alerta, que eu tenho alertas de publicação com o REDCap, falando do uso aí do REDCap para trabalhos relacionados ao Covid. Quando a gente fala do REDCap, banco de dados, entendam que banco de dados é o sinônimo para projeto, tá? Projeto num conceito mais amplo, né? Então, que envolve não somente formulários, mas gerenciamento do fluxo, usuário, controle de acesso, calendário, visualização de dados, ferramentas para exportar e importar dados e relatórios de dados, que é um dos temas aqui da apresentação. De uma maneira geral, qual é o fluxo que nós fazemos para gerenciar dados no REDCap? Nós começamos lá no desenvolvimento, então todas aquelas premissas que eu falei,
definir variáveis, taxonomia, padrão, tudo mais, desenvolver o formulário na melhor prática possível. Iniciamos a fase de coleta de dados, entendam que todo esse conjunto aqui nós temos que chamar de gerenciamento de dados, porque o gerenciamento ele começa antes de eu construir o banco, tá? Aí fazemos a coleta de dados, usamos um ferramental para gerenciamento, preparamos esse banco para análise e até mesmo usamos plataformas de BI. Fernanda está perguntando qual que a gente usa. Nós temos usado o Shine, tá? Que é um pacote do R, não tem custo nenhum, mas tem colegas que usam Tableau, tem colegas que usam Power BI, entre outros, tá? O Redcap pode se integrar a qualquer uma dessas plataformas. Bom, dentro ainda desse, vamos agora colocar uma lupa na fase de monitoramento da qualidade dos dados. Eu costumo, tá, denominar em 3 fases. A fase preventiva, a fase proativa e a fase preditiva. A preventiva é lá na fase de desenvolvimento do projeto. É na hora que eu vou escolher a melhor representação da variável, validação de campos, se eu vou usar ramificações lógicas, tá bom? E vou treinar, 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 treinar. A fase proativa, a brincadeira já começou, estou coletando dados, então agora eu tenho que começar a usar todo o arsenal que o Redcap me dá. Relatório, visualização gráfica, data quality, data resolution workflow, que a gente não vai conseguir abordar aqui nessa aula, fazer auditoria em loco, a doutora Juliana falou várias vezes, eu ia lá e checava na fonte primária para ter certeza de que aquele dado era verdadeiro, tá? E, de novo, treinamento, porque conforme eu começo a identificar, né, problemas dos dados, é a hora de treinar. E pensar que a equipe é cíclica também, né? Então, o treinamento ele é exaustivo e ele vai fazer parte de todo o ciclo de vida do projeto. E a fase preditiva, que negócio é esse? É quando eu começo a executar regras em tempo real ou quando até conecto outro ferramental ao Redcap, tá? Para fazer o gerenciamento de dados. Nessa apresentação, nós vamos focar em parte aqui deste ferramental. Então, vamos começar com falando um pouquinho aí do gerenciamento do ponto de vista do relatório de dados. Toda vez que eu vou monitorar um dado, eu tenho que me preocupar com a qualidade dos dados. Como o dado é um atributo multidimensional, logo ele tem todas essas dimensões e mais algumas que eu preciso mensurar. Então, quanto que eu tenho de dado faltante, consistência, acurácia, validade, se ele está apropriado para o tempo e se ele é único, tá? Eu não posso ter repetição de variável. Vamos falar do primeiro passo aí, que é o relatório de dados, que a doutora Juliana já explicou muita coisa para vocês, né? Então, aqui eu só vou consolidar alguns pontos. Como que eu crio o relatório para quem não conhece? Nós temos aqui, na barra lateral esquerda, Data Export, Reports and Stats. Eu posso criar um relatório por esta interface. Aqui vocês já estão vendo alguns relatórios que eu que eu já desenvolvi, tá? Basicamente, são 4 passos que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro passo é dar um nome e descrever. É um relatório de dados basais dos pacientes XX. Você coloca a informação que você quiser. Algo que ela fez menção, que para ela foi um diferencial, foi definir quem poderia acessar, tá? Isso é fundamental, principalmente quando lidamos com estudo multicêntrico. Quem vai poder ver o relatório de dados? Vão pensar na privacidade, conflitos que pode haver até, tá? Então esse é o momento em que a gente designa quem pode ver e quem pode editar um relatório. Pensem com cuidado, tá? Pensem no escopo do projeto, constituição de equipe e privacidade de dados. Levem essas premissas em conta quando forem cumprir esse primeiro passo. Segundo passo é que variáveis eu quero ver no relatório. Evitem relatórios muito longos, tá? É uma sugestão, porque ele fica processando quando você vai carregar a página. E se você tem muitas variáveis com campos calculados, você começa a notar que a performance do Redcap está lenta. Então, coloque as variáveis que você realmente quer visualizar, tá? Não pegue todas. Pegue as que vão ser úteis para você ter ali o extrato, o que eu quero ver no meu relatório. E de que forma eu faço isso? Usando o Quick Add, então eu vou como se fosse um checklist e seleciono as variáveis, ou eu posso selecionar o formulário inteiro, tá? Então fica o gosto de cada um. O terceiro
é colocar filtros. Vocês viram os filtros da doutora Juliana com lógicas mais complexas. Ali a gente fala que é a fase 2 do Mario, tá? Do jogo. Aqui é a fase 1. Então comecem, quem ainda está iniciando em relatório, comecem com essa fase 1, que seria o quê? Construção com lógica booleana, né? Que isso nós conseguimos fazer bem. When, or, not. Então aqui eu quero pacientes que têm idade entre 18 e 65 anos. Basta eu selecionar a variável idade maior do que 18, idade menor que 65. Logo, o extrato que eu vou ter é de pacientes com idade nesta faixa, tá? Então, eu preciso das duas variáveis para delimitar um extrato, tá? Então, esta seria uma das formas. Vejam que aqui embaixo tem, eu posso mudar para a forma avançada, que foi aquela que a doutora Juliana mostrou, com as sintaxes, com os sinais de vazio. Isso eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas aquela é quando eu já quero ter um olhar um pouco mais detalhado para o meu relatório, tá? É a fase 2, como eu disse para vocês. Bom, depois ainda desse passo 3, que ainda estamos falando, né, de filtros, o que eu posso fazer? Se ele é longitudinal, eu tenho que definir a que momento eu quero ver aquela variável. É uma variável da admissão, uma variável do follow-up de 30 dias, de 12, que no nosso caso o exemplo é de um estudo longitudinal. Se eu lido com DAG, que foi até a pergunta do Charles, eu tenho que filtrar por DAG. E eu tenho que filtrar por DAG desde o começo, para que um hospital não tenha acesso ao dado do outro. E depois eu ainda tenho filtros dinâmicos. O que seriam esses filtros dinâmicos? É uma outra forma de eu enxergar a tabela que o REDCap vai me mostrar, enxergar o gráfico. Então ele aumenta ainda a sua capacidade de filtros. Então eu quero daquele extrato de pacientes que tinham entre 18 e 65 anos, olhar somente para os pacientes do sexo feminino. Olhar somente para os pacientes que tiveram um diagnóstico de COVID. Então, basta eu deixar o ativo e aí eu vou brincando um pouquinho com ele, tá? Vamos mudar um pouquinho lento. Bom, o quarto e último passo é a ordenação do relatório. Se eu quero por ID do paciente, que é o padrão, se eu quero por uma data, se eu quero... Aí é a variável que vocês quiserem de ordenação, tá bom? É bem flexível mesmo. Onde ficam esses relatórios? Sempre na barra lateral. O Antônio tinha perguntado por que não aparecem os folders, né? Os folders tá a partir da versão 9, então vocês podem ordenar, criar folders. Eu gosto, né? Aquela coisa de quem tem toque, ter os meus relatórios todos em folders estruturadinho, então vai do gosto, mas acho que facilita bastante também, tá bom? E o que é interessante dos relatórios, tá? Eles se atualizam de maneira automática. Vocês viram que a doutora Juliana em alguns momentos falou, olha, era muito legal encontrar a minha lista zerada. O que significa? Alguém já corrigiu aquele problema e ele saiu da lista, porque atualiza automaticamente, tá? Então, tanto para aumentar casos, se é um relatório onde eu estou vendo todos os pacientes, quanto para reduzir casos, se é um relatório que a gente chama de lista de checagem, onde eu estou resolvendo problemas e conforme eu resolvo problemas, eles têm que sair da fila, tá bom? Vendo aqui já uma perguntinha, se é possível automatizar o envio de relatórios por e-mail para destinatários. Não, Fernanda, não é possível não. A gente tem o alerts e notifications, mas não dá para enviar relatório, eu acredito, tá? Uma vez que eu fiz o relatório, eu quero ver. Como que eu posso ver? Eu posso ver no formato planilhar, que eu já vou mostrar para vocês, ou no formato gráfico. O formato de planilha é este, onde eu já estou vendo que raça não foi preenchido, ocupação, estado empregatício. O que é legal de ver primeiro assim? Primeiro ponto, eu vou ver se todas as variáveis que eu queria estão no meu relatório, se está faltando alguma coisa, se é esse formato mesmo, tá? E segundo ponto que eu já consigo identificar. Se eu tivesse um filtro ativo, aqui que eu começaria a filtrar, tá bom? Então, dentro desta tela, eu consigo adicionar o filtro ativo e ter uma outra forma de ver esta tabela. Quando eu quero visualizar graficamente, é no Stats and Charts,
e aí eu começo a ver os gráficos como a doutora Juliana já mostrou. Então, toda vez que eu lido com uma variável numérica, então lembrem que o formato de gráfico vai ser gráfico de dispersão. Para número, o RADCAP nos entrega apenas gráfico de dispersão, cada pontinho é um participante, tem uma tabela descritiva, consigo ver outliers, missing e tudo mais. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que o registro 202 não tem essa informação. Quando eu lido com uma variável categórica, o formato do gráfico é um gráfico de frequência, onde eu tenho as categorias, o número bruto e absoluto de cada... Bruto não. Bruto e relativo de cada categoria e também os missing, tá? Então, um outro formato de gráfico. Entendam, para que tipo de variável aparecem os gráficos? Para as variáveis que eu formatei como campo estruturado. Número eu tive que validar como número. E dados que são categóricos têm que ter suas respectivas categorias. Se eu não usei nenhuma validação e se eu chamei de texto, eu não vejo gráfico, tá? Porque o gráfico é para variável estruturada no banco, que é, na maior parte das vezes, o formato que a gente mais recomenda, trabalhar com dados estruturados e não com campos abertos. Poucos slides para falar do Data Quality. Esse ferramental de relatórios, eu consigo fazer diversas combinações, identificar dados faltantes, outliers e tudo mais. O Data Quality é mais uma opção, então vamos lembrar da figura que eu coloquei de métricas de qualidade? Então eu tenho que aferir também a consistência. Por padrão, o RADCAP já traz 8 regras pré-definidas, que são regras que vão ver o total de dados faltantes, total de outliers, fora da faixa que você definiu, que são regras internacionais para a qualidade de dados. Logicamente que se eu executá-las, dependendo do projeto, eu vou ficar, nossa, quanto dado fora da faixa. Eu, particularmente, eu gosto muito da regra D, que é o valor fora da faixa que você pré-definiu, a regra B, que é ver campos que estão com dados faltantes aleatórios. Tá? São os dois que eu mais uso. E aí, a brincadeira fica interessante quando nós começamos a criar as regras, tá? Daqui a pouco eu já respondo as perguntas. E aí, as regras, as composições podem ser variadas. Tem vezes que a gente escreve sintaxes de uma página para conseguir pegar exatamente aquilo que eu quero, tá? Então, vai depender do escopo, da complexidade. Se tiver evento, vamos dizer, for um desenho longitudinal, sua regra de Data Quality é mais complexa, porque você tem que colocar do lado do nome da variável o nome do evento. E se tiver formulário repetitivo? Eu vou ter que usar um conceito do RADCAP que se chama Smart Variable. Então ele fica mais complexo ainda. Por isso que eu disse para vocês no começo, transitar talvez com um banco mais simples, além de ser mais funcional, você consegue ter respostas às vezes mais rápido. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, nós fizemos uma regra que o paciente estava sem a prescrição de estatina e tem colesterol total alto. Então, eu quero ver por que ele não... Será que alguém errou o colesterol ou errou o fato dele não tomar estatina? Então, quando eu crio essa regra, ele retorna para mim 4 pacientes, e se eu clicar no View, eu vou ter exatamente que são esses 4 pacientes. Desculpa não ter trazido a tela. Quando é multicêntrico, fica muito interessante, porque eu consigo rodar a regra em tempo real e ver em cada centro quais são os problemas, tá? Olha, eu dando um zoom aqui sem saber que eu podia, tá? Então eu consigo identificar em que hospital está o problema, isso é muito interessante, tá? Facilita, a gente tem usado bastante nos nossos estudos. Agora deixa eu voltar ao normal. Pessoal, agora os últimos slides só para eu dar alguns recadinhos para vocês. Nós do consórcio RADCAP Brasil temos o site, consultem o nosso site, ele está sendo reformulado. Tem uma novidade que eu já vou falar para vocês. Participem dos nossos webinars, já respondam aí as perguntas. Nossa programação aí até o final do ano. Quem não participou ainda, preenchendo aí a nossa survey a respeito de estudos com Covid. Por favor, escaneiem aí esse QR Code, quem está fazendo estudo com Covid,
tirem uma foto, preencham esse questionário, ele é bem simples. Qual é a importância? Agora que a gente está fazendo uma reestruturação do site, nós vamos ter uma página específica dos estudos brasileiros que utilizaram o REDCap no enfrentamento da Covid, tá? Então participem, é uma forma só de vocês divulgarem o estudo de vocês, nós não vamos pedir nada, é apenas para ter um link ali no site com o nome do estudo de vocês, contatos, para divulgar o que vocês estão fazendo, tá? Então nós queremos que vocês participem preenchendo, para que outros pesquisadores possam saber, e pessoas até de outros países. Eu vou divulgar no consórcio internacional do REDCap, que tem mais de 138 países participando, então acho que é interessante, tá? E agora eu vou deixar aqui um convite para vocês. Este é um convite nosso aqui, meu, da Jéssica, Tatiana, Márcia, professor Roberto Costa. Nós estamos preparando com muito carinho o nosso curso do REDCap em ambiente virtual, tá? Então já temos a data prevista para começar a primeira turma. É um curso totalmente montado em ambiente virtual. Vamos usar a plataforma Moodle. Vai ser totalmente self-paced, o aluno vai ter um mês para cumprir todas as tarefas, são 7 módulos dentro deste curso, tá? Então a gente começa com a fundamentação de gerenciamento de dados, desenvolver projetos, fazer toda essa parte de relatório, data quality, survey, usar o mobile app, campos calculados, tá? Action tags, então tá repleto de conteúdo. Se vocês entrarem na página do site hoje, vocês já vão ver que a página já do curso já está lançado, lançamos hoje oficialmente. É um curso pago, tá? O investimento não é muito representativo. Estão aí convidados para participarem do nosso curso. Esse é a parte 1. A parte 2 vai ser o intermediário, que já é focado em randomização, estudo multicêntrico, relatórios mais avançados, toda uma parte um pouco mais sofisticada, envio de dados para softwares estatísticos, consolidação de eventos, tá? Então esse é o convite que eu quero deixar para vocês. Deixa eu responder mais algumas perguntas e aí a gente já encerra aqui. A Fernanda fala, última pergunta eu juro, né? Vamos lá, Fernanda. Em projetos longitudinais conseguimos fazer com que o relatório e a exportação dos dados seja programada para aparecer em colunas ao invés de cada evento por linha? Não, não podemos, né? O formato do REDCap é cada observação é uma linha e cada variável de interesse é uma coluna. Esse é o formato de banco relacional. Essa é uma regra para bancos que nós chamamos de relacional. Logicamente que para uma análise, o que nós queremos? Que ele seja relacional, a observação está na linha e a variável está na coluna, mas nós queremos algo a mais ainda, que é o que a gente chama de tied data. Nós queremos que cada paciente tenha apenas uma linha. E aí, como que a gente pode fazer isso? Tem script, tá, em software estatístico que você consolida, tem para todos os softwares, SPSS, R, Stata, qualquer um deles você consegue escrever a sintaxe e consolidar, ou você pode fazer de uma maneira manual no Excel, que seria o quê? Exporto cada evento de uma vez, como eu tenho uma variável de ID que é única para todos, depois eu consolido. Ou faça como Dona Kátia. Dona Kátia faz o quê? Exporta cada subplanilha e dá para o estatístico, ele consolida e pronto, né? Mas vocês também podem fazer a consolidação. Eu quero avançar nisso para eu também fazer minhas consolidações, mas é que eu não faço análise estatística. Então, como já vai ter um profissional que vai fazer, me sinto mais confortável de deixar com quem tem todo o arsenal para isso, tá bom? Charles pergunta se existe a possibilidade de exportar os relatórios gerados no Data Quality em CSV. Você não consegue, Charles, ainda não, tá? Então, eles têm discutido na comunidade alguns avanços em Data Quality. Eu não mostrei o Data Resolution Workflow, que aí é como eu corrijo alguns problemas. É um fluxo para a correção de problemas, tá? Esse a gente consegue ter este fluxo em CSV. Mais alguma pergunta, pessoal? Liv Santana, as respostas podem ser incluídas pelos
pacientes, visualizando o protocolo de forma remota, ou a visualização do protocolo é restrita ao avaliador? Bom, Lívia, na verdade, o projeto é de acesso apenas do pesquisador e da equipe do pesquisador, ou de quem for o líder do projeto, e da equipe para quem ele dá acesso. Tá? O participante, na verdade, nós podemos gerar links para ele responder, inclusive tem um estudo nosso que até mesmo o termo de consentimento é enviado para o paciente por WhatsApp, e-mail, outros caminhos aí, tá? Mas ele só tem acesso àquele único questionário, tá? O participante sempre é o único questionário que ele vai responder. A visualização do banco, do projeto, é de uso restrito do líder do projeto e da equipe com a qual ele designa que possa ter acesso, tá? Bom, Isabela, como podemos ter acesso à versão mais atualizada do REDCap? Bom, Isabela, não sei de onde você depende das práticas da sua instituição, tá? Então, toda instituição que tem o REDCap, eles têm algum personagem que a gente chama de administrador. Então, você tem que conversar com essa pessoa e ver a possibilidade de fazer update de versão. A recomendação é que a gente sempre esteja em versões mais próximas da final. Não precisa estar na última. Nós, do consórcio REDCap Brasil, também recomendamos que vocês não estejam na última, no upgrade. Por quê? A última, deixa os americanos testarem. Está lá na mão deles, se tiver algum bugzinho eles vão corrigir. Mas esteja na penúltima, na antepenúltima, tá bom? Que aí vocês vão estar com o melhor do ferramental do REDCap. Agora, no Hospital das Clínicas, a gente já está na 10, se eu não me engano, né? Depois de algumas dificuldades vencidas, mas é muito importante a gente estar em versões mais atualizadas, porque é um software que tem muito ferramental, tem muita novidade a cada versão, tá? Então, no último webinar do ano, a gente vai mostrar a cronologia de todos os avanços do sistema REDCap. Bom, mais alguma pergunta? Vamos ver. Obrigada, doutora Juliana. Venha participar, gostamos muito da sua presença. Estimule os outros médicos a participarem também e vamos aumentar essa rede de apoio aí ao REDCap. Charles, ok. Lívia, como criar um segundo e um terceiro ID? Olha, o conceito de ID, primeiro, pensar, a doutora Juliana fez um comentário importante, vamos lá. ID sempre tem que optar por uma variável que não seja um PHI. O que é PHI? Personal Health Information. Qualquer informação que ela sozinha ou em combinação eu diga quem é o indivíduo. Então não pode ser registro hospitalar, não pode ser CPF, não pode ser o nome, tá? Então em termos de boa prática, porque fica toda essa informação armazenada na URL do computador, tá? Então, não é adequado que a gente utilize. Então, o que vai ser? De preferência, um número, um código, uma sequência geral. O ID secundário, lá no adicional Customizations, tá, Moisés? Lá do REDCap Project Setup, vai em Additional Customization, você escolhe que você quer ter um ID secundário. O que é o melhor ID secundário? Algo que seja único para aquele paciente. Único para aquele paciente, não. Único no banco de dados inteiro. Então, o que seria isso? Um número de documento. É a única coisa que eu consigo enxergar, que é único. Que data de nascimento, com toda certeza, alguém nasceu no mesmo dia que eu. Nome de mãe, com toda certeza, com meu sobrenome Silva, vai encontrar alguém que tenha o mesmo nome de mãe que eu. E assim vai. Então, a única coisa que pode ser um bom ID secundário, a meu ver, e que é seguro e que é adequado para depois qualquer linkage que você queira fazer no banco de dados, é o número de documento. Pode ser o CPF, pode ser o registro hospitalar, algo nesse sentido, tá bom? O Lucas, da Unesp, pergunta sobre o pacote de tradução. Na verdade, Lucas, nós recebemos da Vanderbilt um pacote de tradução novo que foi feito por um profissional que eles contrataram, porque eles queriam deixar em português para o pessoal da África que fala a língua portuguesa. Nós estamos em fase de validação, tá? Então, a gente já colocou num ambiente nosso esse pacote para testar. Daremos resposta em breve, tá? Então, a tradução ela tem que ser feita centralizada. O consórcio REDCap Brasil
tem um fórum da língua portuguesa. Quem quiser participar, escreve para a gente, ajude a gente. Mas nesse fórum a gente já traduziu o mobile app, traduzimos o MyCap, que em breve vai estar disponível para vocês na língua portuguesa, e a gente está com essa frente aí de validar a tradução que foi feita do software na língua portuguesa por uma outra pessoa, tá? A Vanderbilt pediu para a gente validar. Luciane, o link para inscrição no curso ainda não está funcionando. Então, nós lançamos as informações. O link para inscrição no curso, acho que até sexta-feira vai estar aberto, tá? Para que vocês possam se inscrever. A primeira turma começa agora no final de setembro, tá? Que mais? Sou do ICESP. Legal, Isabela. Isabela, você é ICESP FNUSP? Nós estamos muito próximo da última versão. Fique feliz, ó, estamos na 9.8. Vamos ver se até o final do ano a gente faz mais um update aí, tá? Conversar com o pessoal do NET para a gente fazer mais um update antes de acabar 2020. Lucas, tenho uma das mais novas versões instalada, mas fiquei com receio de baixar e instalar o idioma português. Não pode, Lucas, tem conflito total, não é possível, tá? Tanto é que a versão que foi traduzida da língua portuguesa que a gente está testando, ela é 9.5. Então, essa questão de tradução de software, a gente sempre tem que fazer o update da tradução de acordo com os updates de versão. É uma trabalheira, tá? Bom, o que mais? Rosângela. Obrigada, Rosângela, por ceder para a gente o espaço, tá? Muito obrigada mesmo, Rosângela e toda a equipe. Pessoal, encerramos, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês que ficaram aqui conosco nesta tarde, última quarta-feira de agosto. O ano está passando muito rápido. O desejo aí para vocês de saúde, de sucesso nos seus projetos. E gostaria que vocês também preenchessem aí o formulário de estudos de Covid. Vamos tentar causar um barulho aí sobre o uso do REDCap para que as pessoas tragam investimento para as instituições. Precisamos de investimento em gerenciamento de dados, em infraestrutura para pesquisa. O pesquisador tem que ter esse tipo de apoio, não só o pesquisador, mas todos que lidam com dados, porque as decisões têm que ser baseadas em dados, né? Os dados são realmente o nosso novo petróleo, né? Quem tiver dados tem poder, tem como decidir, e é isso. Um grande abraço para todos, nos encontramos no nosso curso online, nos encontramos aí nas programações do Consórcio REDCap Brasil.